Olá, bom dia. Às 3h30 da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, canal do professor Marlanf. Vocês sabem que são videoaulas. Eu sou professor e faço questão de sê-lo. Me honro com essa palavra, porque aprendo e ensino. Ou seja, essa é a grande lei: dar e receber. Então, recebo e dou e recebo. E esse ciclo é que acontece no universo. Essa é a grande lei universal: o dar e o receber. Então, consciente dessa lei, projetei um curso de reeducação de adultos, que se chama Projeto Caribu. Não vamos explorar agora o que é Caribu, mas a seu tempo diremos. Agradecendo aqui os likes, agradecendo as inscrições no nosso canal, que já estão no número de 950. Faltamos, portanto, apenas 50 para 1000. Meus agradecimentos mais sinceros. Sei que a divulgação está sendo feita no boca a boca, porque há muita gente interessada em que nosso canal não prospere, já que nós dizemos a verdade e deixamos de iludir vocês, já que nós não damos importância à forma. Tem canais que apresentam coisas lindíssimas, mas o conteúdo não vale nada, não é nada, não significa nada. Então, em vez de forma, conteúdo. O nosso problema é esse. O Olavo de Carvalho dava aulas profundíssimas, mas com conteúdo. Maria Pereira dá aulas também muito profundas e que também tem muito conteúdo, mas ela faz questão de apresentar ferramentas que tornam o canal extremamente belo, né? São paisagens, são reproduções de textos, de livros, de objetos que ela insere na tela. Isto, minha gente, é coisa para quem não tem o que fazer. É bonito para quem gosta de ver novela, mas isso aqui não é uma novela, isso aqui é ciência. Ciência pura, né? É epistemologia, e então o homem tem capacidade de atingir a verdade? Essa é a pergunta fundamental da epistemologia, de episteme, então chamada vulgarmente teoria do conhecimento. Nosso objetivo, portanto, é conhecimento, não é beleza. Então nós temos 3 palavras: verdade, verdadeiro, bom ou útil e belo. Vocês se habituaram a procurar ver primeiro o belo. Se é bonito, então atrai a atenção. Isso é um engodo. Isso é a minhoca na ponta do anzol. É o contrário. Ao invés de procurar saber o que é belo, então devemos procurar saber se é verdadeiro. E aí as pessoas, como aqui vai a crítica, claro, a doutora Maria Pereira, que faz questão de colocar a placa do tamanho de um bonde do lado dela com as letras PhD, e apresenta ferramentas onde ela mostra cenários maravilhosos. Nada disto importa. O que importa é a palavra. E é exatamente a palavra que nós vamos explorar hoje. A palavra. Tudo se resume à comunicação. Então, agradecendo, já estamos na 950, eu dizia, e pedindo a vocês que compreendam que tudo se resume à palavra. Quando eu disse a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de homens, recebi um comentário belíssimo de um amigo meu que se denomina História para Boi Dormir, um visualizador que se esconde debaixo desse pseudônimo, mas que é maravilhosa a síntese que ele diz. Jesus é a palavra viva do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos nos concentrar nisto. A palavra
E Jesus disse: sou caminho, verdade e vida. Se guardardes as minhas palavras, eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como eu guardei as palavras do meu Pai, guardai as minhas palavras. Então, minha gente, a questão aqui é: não vamos nos apegar à letra morta. Isso aqui é morto, ó. Isso aqui não é nada. Por quê? Porque são símbolos. Mas acontece que isso aqui sofreu um processo. A Escritura diz: homens santos, inspirados por Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, tiveram contato com a palavra. Então, existe algo, que agora eu vou dizer de onde vem a ideia, chamado a fonte cósmica da informação. É a última de todas as 4 dimensões. Oh meu Deus, Asiá, Beriá, são 4 dimensões, não é? Então, a primeira dimensão, onde está o Ain Sof Aor, a minha mente tem que falhar na hora H. Então, Azilut. Então, o plano de Azilut é o primeiro. Ali está a fonte cósmica da informação. Quem diz não sou eu. São 15 cientistas ateus russos que chegaram a essa conclusão. Portanto, não tem nada a ver com religião, nem com fé. É ciência pura. Existe uma dimensão que eles chamaram a fonte cósmica da informação. E Helena Petrovna Blavatsky, exatamente mistificando, chamou de registros acásicos. E Hermes Trismegisto chama o Logos. São João Evangelista também chama o Logos. Então, vamos nos concentrar nesse vídeo hoje, nessa grande realidade. Há uma força, dinamis. Essa dinamis é o vento, o divino Ruá. Ruá é sopro, mas vocês vejam agora como é que a palavra é uma coisa curiosa. Se eu escrever aqui Ruá, se eu escrever Ruá, que significa sopro, e eu inverter, eu vou ter Aor. É a mesma coisa, veja. Ruá quer dizer sopro. Não deu para colocar, então sopro. E Aor quer dizer luz. Então, sopro e luz. Aí está a essência da comunicação. Quando eu falo, eu sopro. Se os meus pulmões não estão cheios de ar, eu não sou capaz de falar. Sem ar, as minhas cordas vocais não vibram. E se eu não penso, ou seja, se minhas conexões neuronais não agem, não se acendem, e eu não penso. Veja como a coisa é notável. Ou seja, para falar, eu tenho que ter o sopro, o ruá, o sopro, que é o vento. Tanto significa sopro como vento, ruá. E aí eu falo. É soprando, ó. De pulmão vazio ninguém fala. Mas ao mesmo tempo, se eu faço a leitura ao contrário, porque o subconsciente vê dos dois lados, o subconsciente tanto vê assim como assim. Então, Ruá é Aor. E aí nós temos o Ain, Sof, Aor. Tá vendo? Ó? Nós vamos chegar no plano de Azilut. Agora lembrei fácil. Azilut, que é exatamente o primeiro plano, onde está a fonte cósmica da informação,
chamado vulgarmente o uno, o todo, a mônada. Portanto, é em Azilut que estão as ideias. Agora, respondi a uma das perguntas que eu tinha deixado. De onde vêm as ideias? As ideias vêm do plano de Azilut. É o primeiro plano, chamado Horizonte da Eternidade. Exatamente por quê? Porque a coisa mais semelhante, a metáfora, a analogia, é o horizonte. O que é o horizonte? Se eu me colocar na praia e olhar para a linha que liga o mar à terra, eu verei aparentemente o céu tocando no mar. Mas se eu entrar num navio e for em busca daquela linha, jamais vou encontrá-la. É uma excelente metáfora. Horizonte quer dizer um lugar que se vê, mas ao qual jamais se chega. Pois bem, o plano de Azilut é exatamente o plano do horizonte da eternidade. Se percebe, se tem uma noção, mas jamais se chega. A mente humana, as categorias da nossa mente pequenininha, são incapazes de chegar ao horizonte de Azilut. Ele permanecerá sempre como horizonte inatingível, inalcançável, intransmissível. Aquele que porventura chegou até lá, se é possível que alguém tenha chegado ou se aproximado, mas é claro que sim, senão não se saberia que existe. Se se sabe que existe, é porque alguém percebeu. Percepção é outra palavra. Então, o plano de Azilut é o primeiro. A metáfora é um horizonte. Você percebe que ele está lá, no fim, tocando céu e terra, ou céu e água. Mas quanto mais você caminha para ele, mais ele se afasta. Você não consegue chegar lá, mas alguns conseguiram. Senão não se saberia que existe. Pois bem, em Azilut existem 3 conceitos chamados Ain, Sof, Aor. Aqui estão os 6 conceitos que estão no horizonte da eternidade, ou seja, estão na fonte cósmica da informação. A fonte é de onde brota tudo. Toda a informação vem daí. Então, o nosso cérebro tem neurônios e esses neurônios pensam. Esse pensamento é chamado pensamento pensado. Por que pensamento pensado? Porque ele é passivo, ele recebe ideias. Então as ideias não surgem do nada, porque do nada nada se tira. Eles vêm do Ain, Sof, Aor. Ain é a memória, Sof é a inteligência e Aor é a vontade. Então, eu sou um ser dotado de inteligência, vontade e memória, porque sou feito à imagem e semelhança de Deus. Aqui nós temos Deus. Na concepção eloísta ou cabalista, Ain Sof Aor, portanto, é a mais elevada concepção divina. É a forma mais elevada de Deus. Inatingível de certa forma, mas alguns conseguiram percebê-lo. Agora vocês vejam, Aor e Sof são próximos de nós. O Ain não se atinge. O Ain é a memória. A memória de Deus, Paulo diz, né? Só o Espírito de Deus penetra as profundezas da memória de Deus. Memória sou eu que estou acrescentando. Mas as profundezas de Deus, da memória, só o Espírito de Deus, ou seja, o Aor. E aí voltamos aqui. O Aor, na verdade, é a luz. Então, só a luz de Deus penetra na memória de Deus. Só o Ruá, sopro, consegue levar o espírito do homem
a luz criada, aqui é a luz incriada. Ó, o Ein Sof Aor é o incriado, é o infinito e manifesto. Então, só o incriado pode penetrar na memória de si mesmo. Então, Aor é a luz incriada. Ele vai criar algo semelhante, que é a luz criada. Fiat lux, faça-se a luz. Aí ele está criando. Em hebraico, Iai Aor. Mas veja, são palavras. Então não adianta eu dizer Fiat lux ou Iai Aor. Isso é letra morta. Isso não diz nada. Porque se a Bíblia fosse a palavra de Deus, quando eu dissesse Fiat Lux, esta sala se encheria de luz. Seria mágica. Não existe isso. Isso só existe na cabeça dos daqueles que viajam, a viajação. Uma palavra mágica, abracadabra, alakazam, ou shazam, ou qualquer coisa semelhante. Então, não é assim. Né? A palavra, não existe palavra mágica. A palavra magia tem outro significado, que não é aqui que vamos explicar. Então, olha só, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, então se eu pronunciar Fiat Lux, que está escrito na Bíblia, esta sala ficaria imediatamente cheia de luz. Mas eu disse, ó, Fiat Lux, Fiat Lux, Fiat, o que é que aconteceu? Nada. Ou então, mas é porque é latim. É a versão de Jerônimo que está escrito Fiat Lux, trazido do hebraico. Então vamos ao hebraico. Lá está escrito Iai Aor. E aí eu digo Iai Aor, Iai Aor, Iai Aor. O que é que aconteceu? Nada. Então a Bíblia são palavras, são palavras. Mas essas palavras são letra morta. Mas elas podem estar vivas. Elas estão vivas em algum lugar, exatamente no horizonte da eternidade, ou seja, na fonte cósmica da informação que nós chamamos Elohim, que é as potências divinas, é plural de El. El significa o Deus por excelência, ó, apenas um E e um L, cujo plural é Elohim. Já falamos aqui antes. Se eu disser El, eu disse apenas o singular, o Deus por excelência. Ou seja, acima dele não há nada. Ele é o mais alto, o mais elevado. Vamos dizer assim, o existente, o ser dos seres. E quando eu falo dele como ele em si, como unidade, então é El. E quando eu falo dele como pluralidade, inteligência, vontade e memória, o Ein Sof Aor, eu digo Elohim. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O 3 em 1, o 1 é 3. Se eu quero falar das potências de El, eu digo Ain, memória, Sof, inteligência, Aor, vontade. E se eu quero dizer apenas que tudo isso é um ser só, eu digo El. Geralmente na Bíblia vem acompanhado de um qualificativo. El Shaddai, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Kai, o Deus que é fonte. E aí nós estamos de novo na palavrinha. A fonte. Ele é a fonte. Dele brota tudo. Então, Criador em criado, né? Nele está tudo que é imanifesto. E a manifestação se faz exatamente a partir daí. Como pela palavra divina os céus foram criados. Pronto, agora então. Aí, professor Marlanf, o senhor acabou de dizer que a palavra é letra morta. Sim, se não estiver com espírito. Jesus diz, minha palavra é espírito e vida. Então,
Jesus é a palavra viva de Deus. Assim nós cremos, nós cristãos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ele estava com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Ele veio ao mundo, e o mundo não o conheceu. Mas aqueles que o receberam, ele lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, uma ligação que não chega a ser genética, mas é uma filiação de uma forma especial que nós chamamos adoção. Ou adaptação na linguagem de Hermes. Adoptione ou adaptazione. Ou por adoção ou por adaptação. Não importa. Então é um tipo de filiação. Então nós somos filhos de Deus, porque nós cremos na palavra de Deus. Mas, gente, a palavra de Deus não é isso aqui. Isso aqui são signos simbólicos, né, de um alfabeto. Eu posso misturar aqui português e hebraico. Aqui está todo... Lusa está em português, sopro está em português, ruá está em hebraico, que é sopro, e aor, que é luz, está em hebraico. Então, fiat lux está em latim, e aí aor está em hebraico. Mas o que é que acontece com isso aqui? Nada. Nada. Por que não acontece nada? Porque não é a palavra, não é uma coisa mágica como está na cabeça dos contos de fadas. A bruxa diz, a fada, alakazum, malek kazum, biptibob tibum. Isso é coisa para boi dormir, isso é criança, viu, meu amigo? Você foi maravilhoso. Ele disse, ele assumiu o codinome de História para Boi Dormir. Você é 10. Jesus é a palavra viva do Deus vivo. Jesus é a palavra saída do Pai, que se tornou carne, se manifestou. Então, o Ain Sof Yaor, o El, o Elohim. Então, na Cabala é Ain Sof Yaor, a tríade. Na Bíblia, é Elohim. Elohim é plural, porque aqui nós temos as três potências de El. E é singular se eu disser apenas El. Então, ele é uno se eu considero em si mesmo, El. E ele é múltiplo se eu considerá-lo nas suas potências. Memória, Ain, Sof, inteligência, daí vem Sofia, de filosofia, saber, sabedoria, e Aor, que é sopro, mas a mente, é o subconsciente, lê de trás para frente. Então, Aor é Ruá. Como Aor, eu tenho luz, a luz incriada. E Deus vai criar a luz, ou seja, vai tornar esta potência dele criada, materializar. E aí, Aor. Viamer Elohim. Amer, em hebraico, é dizer, falar. Portanto, agora veja. Viamer Elohim. Elohim é as potências divinas, ou seja, os três juntos, unidos, a memória, a inteligência e a vontade falam. Aí sim, quando eles falam, a palavra é divina. E aí se torna realidade. Pode ser realidade em 4 planos diferentes. No plano de Azilut, que é o primeiro, é o horizonte da eternidade. No plano de Beriá, que é o plano da essência. No plano de Yetzirah, que é o plano da substância. E no plano de Asiá, que é o plano da forma. Então, essência, substância... Oh, meu Deus do céu, me confundi. Azilut é essência. Beriá agora me confundi. Desculpem, deu branco. Então, alguma coisa não quer que eu diga isso com clareza.
Então, são 4 estágios para que se chegue à forma. Aqui só dá 3, o Ain, Sof, Aor. Então, é necessário o horizonte da eternidade, ou seja, a fonte cósmica da informação, onde estão todas as coisas que são possíveis de existir. A palavra aí é palavra de Deus. E essa palavra passa, que é no plano de Azilut, passa para Beriá. Então aqui não tem nome, né? Azilut não tem equivalente em português. Horizonte da eternidade. É a fonte cósmica da informação. Passa para Beriá, que é o plano das essências, e o plano das essências passa para Yetzirah, que é o plano da substância, e o plano da substância passa para o plano da forma. Pronto. Aí nós temos a evolução, o evolver, o devir. É assim que o mundo é criado, diz Hermes. Assim se criou o mundo. Então, por degradação, a energia é a palavra que nós podemos usar, mas é imprópria, inadequada, existe numa forma sutilíssima, que dizer energia não é adequado, seria algo, aqui diz ruá, sopro, ou aor, luz. Então, são as palavras que nós usamos, mas palavras mortas. No entanto, a palavra da Escritura de Jesus Cristo não pode ser posta em dúvida. Por quê? Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, receberam a palavra de Deus. Então, no momento em que Jeremias, Isaías, Habacuque, Elias receberam a palavra de Deus, eles receberam a palavra de Deus. Naquele momento, minha gente, em que um profeta de Deus estava sentado, ou em pé, ou andando, ou bebendo água, e recebe da fonte cósmica da informação a informação, da fonte cósmica da informação, que vem do horizonte da eternidade, ali é a palavra de Deus. Então, o que vem é palavra de Deus. Mas quando chega na mente do homem, o homem tem que entendê-la. E quando o homem a entende, ou ele fala, ou aí vem o sopro, porque a voz é um sopro. Ou ele escreve. De qualquer maneira, ele recebe como luz. A palavra de Deus chega até o profeta como luz. Os nossos neurônios acendem, sabiam? Quando eles entram em atividade, eles provocam energia, eletromagnetismo, impulsos eletromagnéticos. Então, são medidos em hertz. Eles acendem. Cada neurônio que entra em atividade, a rede neuronal se acende. Então, são luz. E aor é sopro, vai ser a voz. Então, o horizonte da eternidade é a fonte cósmica da informação, e é de lá que vem a palavra, a ideia. Mas ela vem para homens santos que estão cheios do Espírito Santo naquele momento e depois se tornam homens como nós. Então, é em um momento, apenas em um momento. Naquele momento único, homens santos, cheios do Espírito Santo, recebem a palavra de Deus. Só ali ela é palavra de Deus. E entra nos neurônios cerebrais dele como sendo luz, ou seja, os neurônios se acendem. Ao se acenderem, ele recebe a informação. É assim que surge a ideia. A ideia vem da fonte cósmica da informação, do Ain Sof Aor, também chamado horizonte da eternidade, e ao chegar na mente do privilegiado, que tem essa conexão com o ser divino, o infinito e manifesto, então ela chega em forma de luz. E essa luz é traduzida por um tradutor
que é chamado o projeto semiótico, que ainda hoje a linguística está tentando saber o que é e não consegue chegar. Como é que essa luz é traduzida? Não sabemos. A Or, que é luz, é traduzida em palavra. No momento em que chega na mente do profeta, é palavra de Deus. O profeta entende, e há um tradutor. Dentro da mente do profeta há um tradutor, chamado projeto semiótico. Esse tradutor transforma essa luz, que é um impulso, é o espírito, é a palavra mais próxima, energia já seria inadequada. O espírito de Deus se move, então Ruá e Aô são a mesma coisa, porque Ruá quer dizer luz, o espírito, e Aô quer dizer sopro, o espírito. Todas as duas palavras significam a mesma coisa. Se eu digo Ruá, a significação é sopro, o espírito. Se eu digo Aô, é luz, o espírito. Os dois são a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer arara. Se você escrever arara, tanto faz dizer de trás para frente, ó, a, ra, ra. É assim que o subconsciente lê, ó. Se você disser daqui para cá tem arara, agora leia daqui para cá, você vai ter arara. Tá vendo? É assim que o subconsciente lê. Ele lê daqui para lá e de lá para cá ao mesmo tempo, na mesma hora. Para ele não existe da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. O oriental escreve da direita para a esquerda, o ocidental da esquerda para a direita. Mas o subconsciente está se lixando para isso. Então, para ele, tudo funciona como a palavra arara. Se eu ler daqui, da esquerda, da direita, da minha direita para a esquerda, eu tenho arara. E se eu ler da esquerda para a direita, eu tenho arara. Para o subconsciente, tudo é assim. Ele lê simultaneamente nos dois sentidos. Então, quando eu digo ruá, ele lê simultaneamente ruá, que quer dizer sopro, ou espírito. E ele lê aor, que é o contrário, é de lá para cá, que quer dizer luz ou espírito. Então, tanto faz dizer sopro, o espírito se mostra como vento. Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Tu ouves o seu barulho, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é aquele movido pelo Espírito de Deus. Ele usa exatamente a palavra vento como uma coisa criada, banal, mas ele aí está falando no sentido superior. Ele está usando uma analogia. O vento, que é o sopro, que é o ruá, na verdade é equivalente ao sopro divino, que é o Ruach HaKadosh, o sopro sagrado. E Aor, também, a luz que está aqui me iluminando, é uma luz material, é uma luz elétrica, mas existe uma luz que não é elétrica, é incriada, que é Aor. Mas Deus vai criar uma luz criada. Quando ele disser Fiat Lux, quando ele pensar Fiat Lux, automaticamente o Aor e o Ruá se tornarão realidade no plano de Asiá. Não, desculpa, no plano de Yetzirá primeiro. O plano de Asiá ainda não existe. Então, primeiro no plano de Asiá, no plano das substâncias. Então, passa do plano da essência para o plano da substância. E só posteriormente vai passar do plano da substância para o plano da essência. Desculpa, para o plano da existência. Então, do plano da essência, vou repetir. Então, do plano do infinito e manifesto, horizonte da eternidade, então passa para o plano da essência, do plano da essência para o plano da substância e do plano da substância para o plano da existência. São 4 etapas.
essas 4 etapas. Então, inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Ou seja, ideia, conceito, juízo e raciocínio. Agora dei uma palavra a mais. Não é somente ideia, conceito e raciocínio. Tem o juízo, o julgamento. Eu tenho que perceber se o que eu estou falando faz sentido. Tomara que faça para vocês. Estou aqui entrando nos arcanos. Estou entrando nos mistérios maiores. Né? Então, não são 7 mistérios, como as escolas de mistérios dizem. São 12. Então, as escolas de mistérios dizem que são 7. Acontece que estão dando apenas um pedacinho. 7 mistérios, 7 dons do Espírito Santo, 7, 7, 7, 7. Então, nós temos fortaleza. Vamos ver se eu me lembro, viu, gente? Agora surge de repente. Fortaleza, prudência, justiça e temperança. Essas 4 são conseguidas com esforço. E agora eu tenho 3 que são dons: fé, esperança e amor. Essas eu não tenho como fazer. Essas não vêm de mim. Essas vêm do horizonte da eternidade. Essas são doadas diretamente pelo Ain Sof Yaor. Essas são dom, são dadas. Eu não tenho como consegui-las. Não depende de mim. Estão na fonte cósmica da informação. E essa informação só chega até mim se Deus, El ou Elohim, depende de considerá-lo em si, como um, ou considerá-lo nas suas potências, inteligência, vontade e memória, que nós vamos ter que acrescentar depois sensibilidade, mas deixemos somente por enquanto em 3. Então, fé, esperança e caridade, ou amor, são dons. Ou você recebe de Deus, porque você procura se adequar, adoptione, diz Hermes, ou adaptazione. Ele usa uma hora a tradução de uma palavra, outra hora tem outra palavra. Por adoção ou por adaptação. Então, somos filhos por adoção ou somos filhos por adaptação? De qualquer maneira, a nossa inteligência pobre, pequena, que é limitada, é capaz de se adaptar ao ilimitado, ao infinito, ao horizonte infinito da eternidade. Adaptar. E assim é adotado, é recebido por adoptione, por adoção, ou adaptazione, por adaptação. Mas, por enquanto, não vamos conseguir a união perfeita, como Jesus é. Jesus é unido ao Logos, ou seja, ao Sof. Então, ele é o Sof. Ele é a sabedoria, a inteligência divina, feito carne. Então, ele é a palavra de Deus viva e eficaz. Então, quando a Escritura diz a palavra de Deus é viva e eficaz, não está falando do que está escrito na Bíblia. Não está falando da letra morta. Isso aqui é letra morta, se não for posta em prática. Eu botei a mão na cabeça de uma paciente que estava há 6 meses sem andar, e eu disse: doutor, eu te ordeno para a glória da Santíssima Trindade, para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ela levantou e andou. Ali eu pus a palavra de Deus em ação. Mas foi um privilégio. Fui eu? Não, não fui eu. Foi o Aor. Foi o Ruá. Naquele momento, ele se dignou entrar em contato comigo, ele fez conexão comigo, porque ele quis, porque eu disse para a glória de Jesus, e Jesus é o Filho único de Deus, e para provar que Jesus tem poder sobre toda a criação, sobre toda a carne, quando eu disse a essa criatura, ela é médica, não posso dizer o nome, mas ela estava há 6 meses sem andar, não tinha movimento nas pernas, eu pus a mão sobre a cabeça dela, movido pelo Espírito,
eu estava cheio do Espírito, do Ruá, do Aor, pus a mão sobre a cabeça dela e disse: para honra e glória da Santíssima Trindade, pelo poder do nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te e anda. E ela levantou e andou imediatamente. O tempo foi apenas o dela abrir os olhos, tomar consciência da realidade e jogou as pernas para fora da cama e andou. Ali eu disse a palavra de Deus. Ali, naquele momento, estava a palavra de Deus. Mas olha, eu não vou fazer da besteira de fundar uma igreja e dizer: venham os aleijados aí que eu vou curar todo mundo. Cegos, surdos, mudos e aleijados. Não posso. Porque isso é um dom, isso é dado. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem de onde vai. Bom, graças a Deus, nós sabemos. Ele vem do infinito e manifesto, e ele vai para a manifestação. Então, naquele momento, eu senti o Espírito em mim. Essa parte do meu corpo estava fria, e havia bolinhas azuis e... não lembro da segunda cor agora. Então eu via bolinhas no espaço e meus pulmões estavam cheios do Espírito. Sopro, né? O sopro, o ruá, o sopro, o vento divino. Eu senti aquela força imensa, levantei e pus a mão na cabeça da doutora e disse: levanta-te e anda. O Espírito de Deus estava em mim, o divino ruá, Ruá Hakadosh. Naquele momento eu senti que ele estava e eu tinha poder para fazer isso, porque eu estava com a palavra de Deus em mim. Mas veja, isso é um prodígio, isto é extraordinário, isso não é comum, não está acontecendo toda hora. Então, esse livro aqui, né, é apenas palavra. São Paulo diz: a palavra mata, o Espírito vivifica. Então, se você olhar apenas a palavra, não tem nada. Muitos ateus vão pegar isso aqui, ler e vão fazer chacota e brincadeira. Né? Então, a palavra mata, o Espírito é que vivifica. Só quando a palavra vem junto com o Espírito, ela é Espírito e vida. Jesus diz: minha palavra é Espírito e vida. E o apóstolo evangelista João diz: nele está a vida é a luz dos homens. Olha aí, a Or, tá vendo? A vida é a luz. Então, chega até nós em forma de luz, a Or. Mas os homens não o receberam. Mas aquele que o receber, os profetas, naquele momento eu me tornei um profeta, recebi a luz de Deus, o Ruá Hakadosh, o sopro, a luz, e eu disse: levanta-te e anda. Ela levantou e andou. E não é a única vez. Quando Deus quer, mas só quando Ele quer, não depende de mim. Não tenho poder nenhum. Meu poder é só uma coisa: pedir. E eu pedi e Ele fez. Ali, no caso, eu não pedi, porque Ele estava em mim e eu ordenei. Eu dei uma ordem: levanta-te e anda. Eu dei uma ordem em nome de Jesus. Ela levantou e andou. Então entendam bem, a Bíblia em si é um conjunto de signos e narrativas. E se eu leio, se torna palavra. Mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, quer seja escrita, quer seja palavra, é inexato. É inexato por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E pode ser letra morta, como está aqui. Ó, Fiat Lux. Não se encheu de luz a sala. Mas foi isso que Deus disse e se fez a luz. O e aí Aor, em hebraico. E se fez a luz. É a mesma coisa. Em latim, Fiat Lux. Em hebraico, e aí Aor. Eu posso dizer em latim, ó, Fiat Lux. Mas não encheu-se de luz. Essa sala, vocês estão vendo mais luz do que há pouco tempo atrás. Ó. Aqui eu tenho um momento, agora, Fiat Lux, e aí Aor. Não houve mudança nenhuma. Então não é a palavra de Deus. São signos verbais
que em determinado momento foram trazidos pelo Espírito de Deus à mente de um privilegiado que estava em conexão com Deus por adoptione ou adaptazione. Deus o assume, Deus nos assume. Eu tenho, graças a Deus, essa experiência por pura graça, sem mérito nenhum. E fiz isso várias vezes, inúmeras vezes. Não eu, mas Deus em mim. Porque nesse momento não sou eu que vive, mas o Cristo em mim. E o que eu faço, não sei o que faço, mas é o Cristo que faz, para a glória do Pai. E para a sua própria glória, porque Ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, é assim, minha gente. Então, não se escandalizem quando eu digo a Bíblia não é a palavra de Deus. Entendam. Porque, simplesmente, o que está aqui escrito é letra morta. Se não tiver a inspiração, é o mesmo que expiração, inspiração, respiração. É sopro, é ruá, é sopro, é vento. A mesma coisa Jesus falou, comparou com o vento. Mas, se Deus me adota, se naquele momento e naquele instante Ele me adota como seu filho, Ele me assume, naquele momento, essa palavra se torna realidade, se materializa. A doutora levantou e andou. E este é apenas um caso. Eu estou dando um caso. Então, só o Espírito é vivo. Só ele tem vida. O Espírito é Espírito de vida. E quando Jesus viveu na Terra 33 anos, ele é a palavra de Deus viva, tornada carne como nós. Esse milagre é incompreensível para muita gente. Para mim é facílimo de entender, porque Deus pode tudo. E a mente de Jesus estava constantemente em ligação com o Pai. Ele não foi adotado, como eu fui naquele momento em que eu disse levanta-te, anda-te, adoptione ou adaptazione. Não, ele é definitivamente gerado de Deus, Deus nascido de Deus, luz procedente da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele, durante 33 anos, a palavra de Deus esteve entre nós, e o evangelista João diz, e nós vimos a sua glória. E o verbo se fez carne. A palavra logos é o mesmo que sof, é o equivalente, são sinônimos perfeitos. Sof, logos, se fez carne. Como? Porque Deus quis. Se materializou. A informação tomou forma. Vimos isso na aula passada, seja informação, seja forma, seja modelou. Aí o tradutor, nós colocamos a questão da tradução, que foi outra coisa. Agora nós estamos colocando a questão não da tradução, mas da palavra em si. Então, Deus fala, ou seja, pensa. E quando ele pensa, ele faz algo que eu também penso. Só que o meu pensamento é pensamento pensado. E em Deus ele é pensamento pensante. Ou seja, em Deus ele é vivo e eficaz. Ele é capaz de se manifestar e fazer com que ele, que é pensamento, se torne forma, coisa. Então, isso aqui foi fabricado pelo homem. Deus não precisa fabricar. Javé precisa. Javé fabrica. Modelou o homem, formou o homem, plantou um jardim. Então, é um Deus de terceira categoria. Estamos falando do Deus de primeira categoria. Pode ser Ain Sofiaor, pode ser Elohim, pode ser El Elyon, pode ser El Shaddai.
Esse é o Deus de primeira categoria, primeiro escalão. Javé é um Deus de terceira categoria. Modelou, formou, fez, plantou. Então é um Deus que fabrica, é um Deus que modela, é um Deus que faz como o homem faz. Um artífice, um artesão, ele pega a substância pré-existente que é dada a ele e ele modela essa substância da forma que o Ain Sof Yaor, o Pai, ordenou a ele e ele faz. Ele faz a vontade de Deus. Mas só que Javé é luz e sombra, não é só pura luz. Enquanto Jesus é pura luz. Jesus é apenas luz. No princípio, vou repetir, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ele estava com Deus, por ele foram feitas todas as coisas. Então é pela palavra de Deus que tudo foi feito, e nada do que existe veio à existência sem ser por intermédio dele, por mediação. Meditazione, por mediação. Entendeu? Ele é o médium, ele é o mediador. Então, entre Deus e o homem, diz Paulo, não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, ele é o médium, ele é o meio, ele é o mediador, como palavra. Mas essa palavra se fez carne, se fez homem. Durante 33 anos morou entre nós. E os seus não o receberam. Muitos o amaldiçoaram, blasfemaram, o maltrataram, quebraram o nariz dele, botaram uma cruz de espinhos na cabeça dele, cravaram um cravo deste tamanho. Eu vi a cópia do cravo romano que foi cravado no pulso de Jesus na exposição O Homem do Sudário. Fizeram o que quiseram com ele. E ele deixou, porque ele disse, agora vocês farão o que quiserem comigo. Depois eu farei o que eu quiser com vocês. Essa é a hora do inimigo. Essa é a hora das trevas. Ele falou, não foi? Está assim, literalmente. Esta é a hora das trevas. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou luz, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É a mesma coisa. Então, a luz esteve conosco em forma de carne durante 33 anos e muitos não viram a luz, mas a luz continuou conosco. Desculpem. A luz brilha nas trevas e as trevas não são capazes de compreendê-la. Porque aquele que faz o mal esconde as suas obras, para que elas não sejam vistas, porque envergonha-os. Mas o que nós estamos na cheia é de ladrões e corruptos, que não conhecem a luz divina, porque aquele que age na luz, age de dia, para que as suas obras sejam manifestas e Deus seja glorificado pelo homem. Então, há homens que fazem o bem, esses homens estão agindo na luz, e há homens que fazem o mal, estão agindo nas trevas. Mas a luz de Deus está sempre disponível. A palavra está ao alcance de cada um, de todos. Tu podes realizá-la, mas se você não quiser, você a despreza. Então entendam bem, a letra morta não é a palavra de Deus. Ela se manifesta quando ela quer. O vento sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Jesus disse a Nicodemos. Não, graças a Deus, nos foi dado saber de onde ele vem do infinito e manifesto, o horizonte da eternidade, né, a fonte cósmica da informação, e ele vai para a manifestação e depois volta para lá, para o manifesto. Tudo vem do Uno e tudo voltará para o Uno, diz Hermes Trismegisto.
Então entendam, não se escandalizem e muito obrigado, meu queridíssimo visualizador, que se esconde debaixo do pseudônimo História para Boi Dormir. Ele disse maravilhosamente: Jesus é a única palavra pronunciada pelo Pai. Agora, ele se manifesta onde ele quer. O vento sopra onde quer. O Espírito de Cristo está disponível para aquele que quer fazer a sua vontade. E naquele momento, quando eu disse àquela doutora, àquela médica, levanta-te e anda, eu fiz a vontade de Cristo. Eu fiz a vontade de Deus porque Ele queria que ela ficasse saudável para que ela glorificasse Ele. E acontece. Ela já era crente e ela continua mais crente ainda. Então, para a maior glória de Deus, ad major Dei gloriam. Então, é assim. A palavra se manifesta quando ela quer, onde ela quer, na pessoa que ela quer. E o bem-aventurado, o homem feliz, que está em estado de graça, na sua pureza de coração, então ele recebe a palavra. Aí ela é palavra de Deus. E ele escreve. Pronto. Aí a palavra volta para o lugar onde ela estava. A fonte cósmica da informação. O horizonte da eternidade. Ela volta para lá, que é onde ela está. Mas você pode ter acesso a ela a qualquer momento. É só você ter pureza de coração, reta intenção e amor e fé. Então, você pode fazer coisas como Jesus Cristo disse: aquele que tiver fé, fará as obras que eu faço e ainda maiores. Fé é fidelidade, minha gente, não é crença. Tu crês, diz Paulo, fazes bem. O diabo também crê e treme. Então, o diabo crê. Qual é a vantagem que tem eu crer? Se o diabo crê. Agora, eu sou fiel a Deus, ou pelo menos procuro sê-lo ao máximo. O diabo é infiel. É mentiroso e assassino. Deus me livre de matar um ser humano. Só se fosse para salvar minha própria vida ou alguém muito querido. O diabo mata. O prazer dele está em matar e mentir. Eu estou dizendo a verdade, esse canal foi feito para ser dita a verdade. E às vezes essa verdade choca, porque eu digo, o fato de eu dizer o que está escrito na Bíblia, o fato da Bíblia ter coisas que foram escritas no momento que o bem-aventurado, o agiógrafo, o escritor, estava sob a ação do Espírito Santo, isso se chama inspiração. Naquele momento a palavra de Deus estava na mente dele, estava em conexão com ele. Por pura graça, por gratuito, no ato gratuito de benevolência e de amor. Ali estava a palavra. Mas depois que o agiógrafo, o profeta, escreve, ela se torna a letra morta. Aí você pode dar vida a ela. Pratique. Faça o que está aqui. Faça e terás vida. Não é assim que Jesus diz? Vós sereis os meus discípulos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, você não quer seguir o preceito de Cristo e você quer ter a palavra de Deus, aí é muito simples. Pegar essa Bíblia, botar debaixo do braço feito desodorante e sair por aí pregando a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Você está pregando palavra morta. A letra mata. A letra morta não funciona, não é nada. Mas às vezes emociona. Essa emoção nem sempre significa que é o Espírito de Deus. A emoção em si não é nada, é humana. E os protestantes, pentecostais, adventistas, sabatistas, assembleianos aproveitam-se dessa ignorância, achando que onde há emoção, Deus está. Não, onde há amor, Deus aí está. Não é emoção. Então eles provocam a emoção. E isso é um artifício. Esse artifício, quando provoca a emoção, então a pessoa é capaz de fazer coisas notáveis. Mas depois essa coisa pode desaparecer.
Então, não é onde há emoção, Deus está. Não adianta uma comunidade, seja carismática, seja pentecostal, se emocionar, porque essa emoção pode ser puramente humana. E bate palma para Deus e dá viva a Jesus. Isso não significa nada. A fé é um sentimento que está no âmago, no fundo da alma humana. Ela está escondida em nós, como Cristo está escondido em Deus. E a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para todo sempre seja louvado.